Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está vendo esse vídeo, né? Mas seja bem-vindo aqui à nossa aula, seja bem-vindo, né, ao nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força pra gente, ativa o sininho para você receber todas as notificações. Curte, compartilha, deixa o seu comentário, né? Você que quer aprender um pouco mais a palavra de Deus, quer continuar tendo esse conteúdo, que é um conteúdo gratuito, né? A Bíblia fala assim, de graça receber e de graça dar, né? Então a gente tem procurado, que a gente aprendeu, né? Mesmo que aquilo que a gente às vezes penou para aprender, né? A gente procura passar de uma maneira que a pessoa possa estar aprendendo, absorvendo, né? De maneira gratuita, né? Então a gente está usando essa plataforma que é o YouTube para estar divulgando, né? O aprendizado, o conhecimento. Você que chegou agora aqui no vídeo, esse vídeo apareceu na sua For You. Esse vídeo ele é um compilado, né, uma célula de formação que faz parte do livro do estudo dos juízes, tá? Então só pra gente situar agora, é 1h39 da manhã, tem a madrugada, então se eu falar um pouco baixo, para mim não atrapalhar os vizinhos. Hoje é sábado 6 de maio de 2023. Eu não sei que dia que você está assistindo esse vídeo e nem qual é o ano que você está vendo esse vídeo. Mas deixa nos comentários o dia e o ano que você está assistindo esse vídeo. Esse vídeo foi gravado 6 de maio de 2023, né? E esse aqui ainda é o ano da prova. Tô na prova. Deixa aí o seu no comentário para saber qual é o dia e qual ano que você está assistindo esse vídeo, né? E qual é a cidade, né? Cidade, dia e ano, beleza? Se você quiser ajudar meu ministério, vai estar fixado no topo dos comentários, né? A minha chave Pix. Você pode estar me ajudando no meu ministério com o valor que você quiser. Você pode estar me ajudando, né? O meu Pix é o e-mail, tá? Vai estar fixado lá nos comentários. eberkramer2015@gmail.com, tá? Esse é o Pix. Você me ajuda a continuar aqui. Então a gente vai continuar você que recebeu agora esse vídeo na For You e você tá vendo, esse é o primeiro vídeo que você tá vendo. Então primeiro que você vai se inscrever no canal, né? Aí você dá um pause aqui e volta no primeiro. Assiste o vídeo 1, 2 e 3, né? São aí 55 minutos de aula cada vídeo para você entender, né, o que a gente está fazendo aqui, né? Para você que já é o nosso aluno aqui, já é inscrito no canal e já sabe, né? A gente vai dar continuidade aqui no livro de Juízes, no capítulo 2, né? Mas sempre com todo início de aula eu sempre dou uma recapitulada, né? Em alguma coisa que a gente já comentou, né? Eu encerrei o versículo 36, né? Foram 33 versículos, foram 3 horas de comentário, né? E a gente vai seguir, né? Com o nosso estudo aqui do livro de Juízes. Lembrando que o intuito é para a pessoa que é leitor da Bíblia, você que está iniciando, né, a sua leitura e tem dificuldade para ler e entender, né, os textos, né, lembrando que o texto, a linguagem, né, é uma linguagem que às vezes um pouco mais difícil, são algumas palavras mais rebuscadas, né? Então eu sempre falo, prepara a tua Bíblia, você que não tem Bíblia, consegue uma Bíblia aí, você vai estar acompanhando. A versão que eu é a João Ferreira de Almeida, né? A Bíblia que eu estou usando é uma Bíblia que ela é a Bíblia de uso protestante, né? É uma Bíblia evangélica, né? Então, qual que é a diferença, né? Basicamente, a Bíblia evangélica da Bíblia, que é a tradução Nova Jerusalém, né? É da Bíblia Católica, são a quantidade de livros, né? Então, a Bíblia que eu estou usando é uma Bíblia que ela tem 66 livros, que é uma Bíblia protestante. A Bíblia Católica tem 72 livros. Por que a diferença, né? Essa diferença, né? Basicamente porque entende-se que os livros que os livros que estão na Bíblia Católica, né, que somam 72 livros, são os livros considerados apócrifos, né? São os livros que eles têm cunho teológico de valor histórico, né? Por historicidade ou por ser histórico o povo de Israel, né, com esse peso histórico, né, mas eles não fazem parte do cânon sagrado, assim, com inspiração, né, a igreja protestante, né, a igreja evangélica não recebe, né, esses livros históricos como com inspiração divina, né. Então eles são considerados como apócrifos, então eles não entram no cânon
no cânon protestante, né? Então é por isso que tem essa diferença. Então tem a Bíblia com 66 livros, que e a Bíblia com 72 livros, que é a Bíblia católica, que tem os livros apócrifos que eles não são considerados com de influência com inspiração divina. São livros que têm inspiração. Na verdade, tem um monte de livros apócrifos, na verdade, né? Tem um livro também que eu comecei a fazer um estudo há um tempos atrás também. Ele é o livro de Enoque, né? Que ele é considerado um dos livros apócrifos também. Mas a gente pode fazer depois ele não está na Bíblia Católica, né? Tem uma sequência de livros que foram escritos, né? Em períodos bíblicos, né? E pré-bíblicos, porém que eles não são considerados como apócrifos, né? Com livros que contam versões culturais, né? Da época, da história, mas não se aplicam aqui ao foco do nosso estudo aqui, que é o estudo bíblico, né? Do livro de Juízes aqui, né? Mas eu já falei já em outros vídeos que a gente vai ter playlists aqui, né? Cada playlist vai ser dedicado aos livros históricos, livros que a gente está fazendo. Esse é uma atividade que a gente está fazendo, que é um estudo versículo a versículo. Então a gente lê os versículos, a gente faz a interpretação. A gente vai estar aprendendo junto, né? Então a gente vai fazendo a leitura junto, né? Eu já tomei a liberdade de ler alguns versículos, né? À frente para já conseguir ter uma noção, né, dos textos. E alguns textos que a gente vai estar lendo eu já conheço, mas a gente vai fazer aqui um estudo como passar algumas técnicas, né, de interpretação. Lembrando que essas técnicas de interpretação não vão ficar só com o recurso bíblico, né? Você pode estar usando no seu dia a dia para você interpretar o texto de um jornal, para você vai participar de um concurso público, você vai fazer uma prova e as questões interpretativas, elas são as que têm maior valor, tanto para o vestibular, uma federal que você vai prestar, para uma PUC, uma USP, um concurso público. Eles têm um peso muito maior, as questões interpretativas, né, têm um peso muito maior. E é uma dificuldade, né? Eu vejo que é uma dificuldade do aluno, né? Tanto o aluno da escola bíblica, do aluno da teologia e também o aluno também da escola pública, até independente, da escola particular. Se o aluno não se dedica, ele acaba não aprendendo. Então, praticamente, eu vou estar sempre repetindo algumas coisas, né, para você fixar, né, quem, onde, porquê, né, sempre está perguntando pro texto. É importante você extrair as palavras que são repetidas do texto, né, lembrando que com você que está chegando agora, caderno, caneta azul e caneta vermelha, Bíblia, tradução João Ferreira, dicionário da língua portuguesa e um dicionário bíblico, né. Então, se você não tem os dicionários, você pode estar consultando no seu computador, no seu smartphone, aí você anota os nomes que você achar, julgar mais difícil, que você não conseguir compreender, tantas palavras que você não entender e de repente passar despercebido, que a gente não fazer o entendimento dela, de repente ela passar batida e você viu que você não entendeu, você anota para procurar no dicionário. E aqui você não achar no dicionário, provavelmente ele vai estar no dicionário bíblico, né? E se for o caso, você procurar também no Google, tem o Google Tradutor, né? Você tem essa ferramenta no seu smartphone, você está procurando aí a tradução, né? Lembrando que os textos em hebraico, eles foram transliterados, né, para a nossa língua portuguesa. Então, quando você colocar no tradutor, no Google, ele vai traduzir, ele traz gentilmente um verbo, né? A raiz, o verbo, né? Mas ele não, o verbo original, né? A raiz, né, do termo. E nem sempre ele é específico, né? Então por isso que é legal ter um dicionário bíblico, né? Que aí ele já vai traduzir de acordo com o contexto que está sendo estudado. Vai dar para usar a ferramenta do Google sem problema nenhum. Mas qual que é o intuito, né? O intuito é você, após essas aulas, né? no final, quando a gente termina cada aula, você tá apto, né, a olhar para um texto e conseguir fazer essas 3 perguntas. Quem, onde e porquê. E conseguir extrair quem são os personagens principais do texto,
quem são os personagens coadjuvantes, né? E as informações que a gente chama de informações satélites, né? Porque elas ficam ao redor do texto principal, que ele é o cerne do texto, né? A parte, é o esqueleto do texto, né? A parte principal. Então, o nosso intuito é extrair a parte principal. A parte principal é aquela que não altera. É aquela que, mesmo sem as palavras rebuscadas, sem o excesso de texto, ela fica a mesma mensagem. Interessante também buscar os pronomes, né? A gente já falou aqui sobre os pronomes, o que é, como identificar. E a gente vai dando assim alguns links teológicos, né? Alguns hacks teológicos, né? O que é isso, né? Você que chegou agora não está entendendo esses termos. São os termos que a gente usa aqui no canal, aqui na nossa comunidade. Então, um link teológico, um hack teológico é uma sacada que vai ajudar você, né, durante toda a interpretação em qualquer texto bíblico, que nem na aula 1 ou na aula 2, eu não vou falar qual foi a minutagem, que também não vou lembrar, mas tem que assistir a aula toda. A gente passou um método para você identificar, né, se o personagem, se ele era de família rica ou família importante na época. Isso é muito interessante, porque quando você consegue entender quem são os personagens e qual que é o papel, a função dele dentro do texto, ajuda na compreensão. A função nossa aqui quando a gente senta para ler o texto, extrair a informação e reter o maior número de informação possível. Principalmente você que dá aula numa escola dominical, então você que é pastor de igreja e tem que montar o sermão, de repente, eu não sei onde esse vídeo vai chegar. De repente são igrejas talvez estão começando agora, talvez igrejas menores, né? Não sei em que lugar do Brasil que você está vendo isso aí, de repente tem dificuldade, né? Você tem poucos obreiros e você tem que fazer muitos sermões, pregar muitas vezes e você não conta com um corpo de obreiro para estar te ajudando. Então você precisa ir lá, você ter a fonte já está na sua mão, que é a Bíblia, né? Mas de repente se falta um pouco de como extrair o conhecimento, né? A Bíblia está aí, né? Então aqui a gente vai aprendendo ferramentas, né? E todo o canal ele vai ser focado nisso. Então, a princípio, os vídeos que a gente está tô produzindo todos os dias, estou subindo vídeo todos os dias, né? Comecei ontem, né, a focar só nesse canal aqui, subindo os estudos focados pelo de juízes. E é conteúdo inédito, né? Então não é conteúdo editado, não é conteúdo que eu estou repostando, né? Então é conteúdo inédito que a gente está subindo aqui. E você que está acompanhando, você chegou agora aqui na For You e você não caiu na sua For You e você não assistiu os outros vídeos, assista as outras aulas, a 1, a 2, né, a 3, assista na sequência, né? Esse é um estudo que a gente está fazendo, sequência versículo a versículo. Então lemos todos os versículos, do versículo 1 até o versículo 36, né, que compõem o capítulo 1 do livro de Juízes. E a gente vai dar a sequência aqui, né, vai continuar dando a sequência. Como é de costume, né, toda aula a gente sempre dá uma recapitulada. É importante você, tudo que você não lembra, que você que você acha um pouco mais difícil você anotar antes de começar, tudo o que ficou para trás que você não entendeu, você fazer uma releitura, né? E de repente se ficar com alguma coisa que você, alguma dúvida que ficou para trás, deixa nos comentários, né? Pra gente tá fazendo, tá aprendendo junto, né? Aquilo que você não entendeu e aí a gente, na medida do possível, também tá respondendo, né? Se alguma pergunta, né, que ficou aí, né? O comentário estão todos ativados, os comentários dos vídeos, pode comentar. Eu não tenho problema nenhum com hater, né? Porque quem produz conteúdo religioso é assim mesmo, eu produzo todo tipo de conteúdo. E agora eu vou focar, né, no conteúdo ensino, né? Então é uma área que é muito perseguida, né? Então, às vezes vem hater, né? Ou então pessoas que são ligados, né, à mesma fé religiosa, né? Tem na mesma fé, né, que eu, só que se empenham em querer atrapalhar, né, o que a gente está começando aqui, né, porque a ideia é mostrar, né, para as pessoas, né, ensinar as pessoas a conseguir pescar, né, não entregar o peixe, né, não só entregar o peixe, mas ensinar, né, formar ensinadores, né. Então cada aula é uma célula de formação com o intuito de formar ensinadores,
pessoas que consigam ler, interpretar o texto e ensinar o povo, e passar de uma maneira coerente, que as pessoas consigam a entender, né? Então, as pessoas, eles querem, hoje em dia, no YouTube, na internet em si, as pessoas, todo mundo tá vendendo curso, vende curso, tem muito conteúdo que que eu vou estar passando aqui, que é conteúdo que ele poderia ser comercializado, poderia ser vendido, né? Algumas técnicas aqui que poderia ser vendido, mas as pessoas que acompanharem, eles vão ter acesso à informação, né, privilegiada, que a gente vai estar passando aqui, como, né, modelos e modo, né, de interpretar a Bíblia, que vai te ajudar não só com textos bíblicos, como para o seu dia a dia, para concurso público que você for fazer. Eu aconselho, né, as pessoas que estão iniciando a leitura, ou a leitura acadêmica, que fazendo conciliar também a leitura bíblica, porque a Bíblia, ela tem uma leitura, são palavras um pouco mais rebuscadas, palavras um pouco que não se usa no usual, no dia a dia, e aumenta o nosso vocabulário, né? Então, você que vai prestar concurso público, você que gosta de aprender, né, é importante você aumentar o seu vocabulário. E a leitura é o melhor caminho para quem quer aumentar o vocabulário. E quanto mais você lê, quanto mais você escreve, você vai estar melhorando a sua percepção e a sua dedução interpretativa. Então, interpretação tem a ver com dedução. Então, para melhorar a sua dedução interpretativa, você precisa ler, né? Tem os textos autoexplicativos, né, que eles já dão tudo, tira a dúvida no próprio enunciado, ou dentro do texto ele já dá todas as respostas. E tem os textos que você precisa interpretar, né? Interpretar e de uma maneira que você consiga aplicar, porque qual que é a diferença de um texto? Quando você vai ler um texto bíblico e quando você vai ler um texto de um autor secular, né, que é um livro acadêmico de escola. O livro de escola, você vai fazer a interpretação e ele vai ter a finalidade de responder uma questão. Aí, fim, né? O texto bíblico, você interpreta ele responde a uma questão ideológica, uma questão histórica, né, da história em questão, mas ele aí entra a segunda parte, entra a aplicação pessoal, né? Nós, quanto cristãos, cremos na Bíblia como palavra de Deus, né? Quanto escrita por homens, porém inspiradas por Deus. Então, toda vez que você lê, você interpreta, você tira o texto e você faz a aplicação pessoal. Como que você aplica para a sua vida nos dias de hoje. Aí, a partir deste momento, você consegue, e outra, você conseguindo fazer a extração, a ideia principal do texto, aí nesse meio tempo, aí começa a nascer, né, você que é ensinador cristão, ou você que é pregador, começa a nascer aí o texto, a nascer o esboço, né, porque você já tem o princípio, né, a extração, a mensagem, a começar a sair a mensagem, do texto principal sai a mensagem, e ali, claro, né, se você for pregar a mensagem, você tem que conciliar a oração e fazer toda a estrutura do sermão. A gente vai estar ensinando, vai ter o curso específico para elaborar pregações, né? A gente vai ver a homilética, né? A homilética é a ciência de elaborar os sermões, né? Hermenêutica é o que a gente está fazendo. A hermenêutica é a ciência de interpretação. Então a gente já tá, a aula de hermenêutica ela já começou desde da aula 1. Então essa aqui é a quarta aula, né? Então a gente não estou usando o termo hermenêutica para a gente ficar mais simples, mais familiarizado, né? Mas as aulas de hermenêutica já começaram com o livro de Juízes, então a gente vai praticando. Então isso é hermenêutica. A gente vai passar para a homilética, a gente vai ter os livros, os estudos complementares, mas a ideia é fazer aos poucos, né? Não é entregar um monte de conteúdo, jogar conteúdo à torta e à direito sem explicar, né? Então tem que ser aos poucos, né? Você, que nem eu tô dando a dica aqui, também faço isso também, está sem tempo, não dá para anotar, você quer adiantar a aula, quer assistir a aula, não consegue, durante o trabalho aí, está indo no caminho, está no trem, está no metrô, coloca o fone de ouvido e vai ouvindo, tá? E vai ouvindo a aula para você adiantar a aula, para você não ficar para trás. Porque acontece? Eu não vou falar a minutagem, mas tem muitas informações que a gente solta no meio da aula, umas técnicas, né? E então é importante você assistir a aula por completo.
fazer aqui, a gente vai voltar aqui, aliás, continuar a leitura, né? A gente parou no versículo 36 e encerrou o capítulo 1. Depois é importante você pegue uma folha à parte das suas anotações, tudo que você leia novamente, do versículo 1 ao versículo 36. Leia uma vez, 2 vezes, leia em voz alta, tá? Uma dica que eu dou. Quando você lê em voz alta, você exercita todos os seus sentidos, a sua visão, a sua audição, a sua fala e a sua percepção também, está estimulando o seu cérebro. Tem uma técnica também que você pode usar, que é uma técnica de memorização que eu também uso. É muito comum o pessoal que precisa decorar textos para fazer prova, concurso público, o pessoal usa muito. Então você lê o versículo 1, no caso aqui é versículo que eu estou falando. Você lê o versículo 1 e 2, aí você lê novamente 1 e 2, 3. Depois você lê 2, 3, 4. Aí você sempre volta 1, entendeu? Você lê 2 e sempre volta de cima. Depois lê 3 e volta de cima. Até quando você terminar, você vai ter lido 3 vezes o capítulo. É uma maneira de você forçar a sua mente a se concentrar, aumentar o foco. E faz a leitura e fecha a Bíblia e pega o caderno branco e começa a escrever aquilo que você o que você lembra em ordem cronológica, né? Da maneira que você leu. Tenta anotar o máximo que você nesse momento está forçando a sua mente, como se estivesse torcendo um pano para sair, né? Imagina que você lavou o chão, passou o pano, tá torcendo no balde aquela água ali, mesma coisa, está forçando a sua mente, né, a extrair o conhecimento. Você assistiu a aula, aí você fez a leitura, fechou e vai começar a escrever aquilo que você entendeu. Aí depois você abre de novo e volta naquela técnica que a gente falou. Anotar todas as palavras que são repetidas, anotar todos os pronomes. Já expliquei aqui em aula o que é pronome, você que não sabe o que é pronome. E também tirar os personagens. Quem são os personagens principais, os personagens coadjuvantes, e também retirar do texto do texto dos 36 versículos todas as palavras satélites. Eu já falei o que é a palavra satélite, tá? Então assiste as outras aulas para você entender. Se você quer saber mais, escreve aí nos comentários aí que eu explico para você aí. Então, vou falar aqui de novo, né? A palavra satélite são as palavras que elas mesmo que você tira elas, não atrapalham o entendimento do texto. E continua o texto, continua focado naquela mensagem ali. Por quê? Porque você você fazer isso aí, você está trabalhando, expandindo o seu conhecimento e melhorando a sua interpretação. A gente está começando, né? Já começamos com um nível bem avançado, que a gente está começando hermenêutica pelo Antigo Testamento e livro do Juiz, né? Então a gente já está trabalhando com um nível mais acelerado, né? Até mesmo para pessoas que já tem um pouco de conhecimento, então já manuseia um pouco, né, a Bíblia, né? Então, mas dá para todos acompanhar, né? O que varia muito é a dedicação da pessoa, né? Então, acompanhar as aulas, elas vão ficar disponíveis aqui no perfil. Pode assistir quantas vezes quiser, entendeu? No comentário você pode acessar as dúvidas, né? E você que tiver depois eu vou estar fixando no link pro meu Instagram, tá? O meu Instagram também não tem, você pode achar no meu Instagram lá mídia social ou Eberhal. Você vai me achar no Instagram ou deixa a sua pergunta aqui, né? Eu acredito que não vai ter tantos comentários assim. Esse perfil aqui é novo, esse canal aqui é novo, então não vai ter dificuldade em estar respondendo as perguntas aqui no comentário. Mas o pessoal pode me chamar também no direct lá, me acha no Instagram ou no Facebook também. Eu vou demorar um pouco porque eu fiz uma limpeza aqui no meu celular, fiz um jejum de rede social. Tá só o YouTube, só o resto não exclui não. Que as redes sociais tem um monte de seguidor, mas eu tirei um pouco do meu aparelho para me dedicar mais a esse canal aqui. Então, mas pode mandar mensagem por lá. E é isso aí também, né? Eu pretendo mais pra frente montar um grupo no Telegram, né? Só com os alunos, né, que queiram participar. Na Telegram ele é uma tecnologia melhor do que o WhatsApp, né? Então dá pra colocar bastante gente, né? Então depois você que tem interesse em participar do grupo do Telegram, você deixa nos comentários, né? Eu gostaria de participar do grupo do Telegram e deixa o seu telefone, que aí vou te adicionar
no grupo do Telegram. Vai ser um grupo ali, um grupo privado ali, só para quem quer realmente ali melhorar vai ter o meu contato pessoal também. A gente vai ter ali um acesso, né, ao conhecimento ali. Vai ser uma comunidade específica ali do Telegram. Beleza? Ainda não sei ainda como que vai ser, se essa comunidade vai lá no Telegram, se a gente vai elaborar um valor, né? O pessoal para poder estar elaborando, né? Elaborando um material exclusivo lá, né? Então, mas isso é só para a galera que quiser mesmo participar. Mas a gente vai estar desenrolando isso daí. Então tá no livro de Juízes. Você que está com a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia no livro de Juízes, né? Velho Testamento, no capítulo 2. E a epígrafe, né? A gente já falou também o que é epígrafe, né? A epígrafe diz assim: o anjo do Senhor repreende os israelitas. Olha lá, verso 1. E subiu o anjo do Senhor a Gilgal, a Boquim, e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que vossos pais tinham jurado. E disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. Verso 2. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra? Antes derrubais os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isto? Aqui a gente vê claramente, aqui a epígrafe, né, que é o enunciado do capítulo, já fala: o anjo do Senhor repreende os israelitas. Então aqui ele já está explicando sobre o que se trata o texto. Do versículo 1 até o versículo 6, esses 6 primeiros versículos do capítulo 2, ele já é autoexplicativo. Eles estão o texto, né, o autor, ele está falando de uma mensagem que o anjo do Senhor deu para os israelitas. Já falei aqui em aula que os israelitas eles sempre tiveram um pé com a idolatria, né? E mesmo eles sendo um povo escolhido por Deus, um povo abençoado, um povo que não sabe o motivo, mas Deus escolheu ele, povo que Deus escolheu para abençoar, para ser um povo diferente, né? Guardado, né? A menina dos olhos de Deus, né? É o povo de Israel. E com o texto, esse agora você anota, tá? Agora você anota. Esse aqui é um hack teológico, tá? Então você anota, né? Então, um hack teológico que eu vou soltar agora. Já pega o papel, a caneta aí do seu lado e já anota. Quando aparecer o anjo do Senhor, em qualquer texto bíblico que você estiver lendo, é a manifestação teofânica. O que é uma manifestação teofânica? É a manifestação da presença do próprio Deus. É Deus se manifestando através por uma maneira de forma metafísica em forma de anjo. Então a manifestação teofânica é Deus falando através de uma forma, através de um formato de anjo. Então, toda vez que o texto fala o anjo do Senhor, é o próprio Deus falando com o povo. Não é um anjo do exército de Deus. Quando é um anjo, ou fala-se o nome do anjo, o Miguel, né? o Gabriel, Urias. Então, está se falando de um anjo específico, tá? Ou então um anjo do exército de Deus, né? Então, os anjos que mais aparecem nos textos bíblicos, né, os mais que são personagens que têm pesos históricos, eles aparece o nome dele, ou porque eles se apresentaram para a pessoa que eles que se manifestaram, então ficou registrado o nome, né? O que não apresentou o nome é um anjo do Senhor, um anjo do exército de Deus. E no caso, o anjo do Senhor é a manifestação do próprio Deus, é Deus entregando a mensagem, né? E de uma maneira específica, né? De maneira específica, manifestação teofânica de Deus. Agora eu ia dar um bocejo agora é quase 2 horas da manhã. Eu tô gravando direto. E como eu falei que o vídeo não tem edição, porque a ideia era o que? Pegar, ser um bate-papo, um aprendizado direto, né? Pra a gente aprendendo simultaneamente, né? Coisas que eu já li, de repente eu já deixei passar. E a gente lendo versículo a versículo aqui, no caso o livro de Juízes vai ser assim, né? Não vou fazer com todos os textos,
bíblicos, né? Até mesmo para a gente ter uma dinâmica maior, conseguir percorrer mais textos, né? Mais textos, mais histórias, né? E partir, porque tem muito conteúdo para gravar. Mas eu quero fazer isso com o juízo vai ser versículo a versículo, né? E talvez aí fazendo a leitura e fazendo para ficar bem focado essa questão de interpretação. Então por isso aí eu tomei com um pouco de sono, né? Mas não vai me impedir, né, de concluir aí as gravações aí, né? E é isso, né? Até mesmo que ele fica sem as edições, fica com uma cara mais de live, né? De ao vivo, né? As aulas ficam mais com cara de ao vivo, né? De live. Então é isso. Então aqui é uma repreensão, né? O texto vai falar de uma repreensão. É quem que tá? Aí subiu o anjo do Senhor. Então as cidades, a gente pode, elas são indicativas, né? Indicam um lugar, né? Mas elas também, lembra que eu comentei aqui sobre palavras satélites? Então, elas são importantes, são cidades. Mas era importante a cidade para o povo, né? Indicou porque o povo estava naquela determinada cidade e são importantes de valor histórico para eles. Mas aqui a gente pode ler e interpretar ela como palavra satélite, né? Que elas estão aqui para agregar. Mas a ideia do versículo primeiro entende que tem uma mensagem. Um anjo do Senhor, ou seja, o próprio Deus, aparece em uma cidade, a gente pula a cidade e logo já é a mensagem. Qual que é a mensagem? A mensagem é a seguinte, ele fala, fez subir do Egito, trouxe a terra prometida, ele prometeu para eles, prometeu para os pais deles. E aqui está falando que levou eles para uma terra prometida, que ele tinha prometido aos pais deles. E faz eles lembrar dos antepassados que estavam no Egito. Porque o povo de Israel tem essa dificuldade. Eles têm esse pé na idolatria. A gente vai analisar aqui no texto, o texto, o período histórico do povo de Israel. Eles têm esse pé na idolatria, mesmo sendo o povo de Deus, né? E um povo muito idólatra. E eles têm períodos que eles são muito idôneos com relação à fé, e tem períodos que eles deixam a desejar e abrem mesmo as portas para a idolatria, né? E começam a pecar contra Deus. Aqui é Deus se compadecendo deles, que Deus poderia simplesmente castigar só eles, né? Mas Deus ele se manifesta, né, por meio de manifestação teofânica e expressa ali para eles ali a tristeza do coração dele, né? A indignação. E lembra eles, vocês saíram do Egito, lá vocês não eram povo, não eram nação, vocês eram escravos, tirei vocês de lá e agora vocês têm um lar, né? E eu prometi para os seus pais, né? Só que vocês não constrói altar para outros deuses, então é Deus aqui abrindo o coração para eles, né? Conversando com eles, tendo não uma conversa destrutiva, mas uma conversa instrutiva com o povo, para o povo se compadecer e se arrepender. A ideia do evangelho é essa, né? A ideia do evangelho é quando você prega o evangelho para uma pessoa, a pessoa se arrepender do pecado, dos seus maus hábitos, né? E se converter ao Senhor, né? Se converter e começar a seguir, né, o caminho que é estipulado por Deus, o caminho que é um caminho reto, né? Através de bons costumes, né? Através de uma ideologia cristã, né? Ideologia cristã, que hoje o conceito, a maioria dos conceitos morais, né, da atualidade, né, eles são baseados em conceitos bíblicos, né, que foram integrados à nossa sociedade. Então, a maioria de código penal, né, dos países, de constituição, né, dos países, foram baseadas na Bíblia. Tanto que eu não posso dizer de outros lugares, mas Brasil e Estados Unidos, né, quando a pessoa vai no tribunal e
vai fazer o juramento, eles fazem o juramento com a mão na Bíblia, né? Então você vê que existe um peso, né? A palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada, ela não é só um livro, né? Ela é um conjunto, né? Até a própria palavra Bíblia, né? Outro hack teológico para você aí. Então você já anota aí, a palavra Bíblia vem do grego, biblos, né? Então é um conjunto de livros, né? Esse é o termo, né? Mas ela não foi escrita em ordem cronológica, mas ela é nova e se renova, né, com o passar dos séculos, né? Como ela chegou até a gente? Não chegou por fax, né? Então foram homens que escreveram, né? O Antigo Testamento na sua linguagem original, que é o hebraico, e no Novo Testamento o grego, né? E foi feita a transliteração e chegou, né, através dos tradutores, os mestres, né, que fizeram as traduções, né, e chegou, né, até nós, né, da maneira que nós conhecemos hoje, de uma maneira compilada, dividida por capítulos, dividido por versículos, né, para ajudar na memorização e também no estudo. Então você vê a facilidade que nós temos hoje em aprender a palavra de Deus, né? Até aqui, ó, um exemplo, né? A própria internet, né? A internet ela ajuda muito, né? Nessa questão da gente falar, né? E aprender, né? E passar para as pessoas, né? Eu aqui gravando, falando para você sobre o texto, né? E falando sobre a Bíblia, né? E você aí também ouvindo, né? E aprendendo também da palavra de Deus. Então, isso aí já anotou aí, né? Esse hack teológico que é o anjo do Senhor, é Deus falando. E aqui no versículo 1 e 2 que a gente acabou de ler, ele está expressando, Deus está expressando a sua indignação, né? E falando para eles, né? Pessoal, eu fiz a promessa para os seus pais e vocês aí estão aí pisando na bola, né? Pisando na bola. Mesmo vocês vivenciando, vendo o milagre de dia em dia, né? Eles tinham lá o exemplo, né? Do povo que ficou com Moisés, né? Rodeando, né? Era para ser um período de 40 dias, outro hack teológico. Eram para passar por 40 dias, mas devido à murmuração do povo, o povo ficou 40 anos. Então a prova deles aumentou por conta da murmuração. O que é murmuração? Inclusive, ela foi o tema da lição passada ou retrasada da EBD, que é a Escola Bíblica Dominical, né? Que é publicada, né? Trimestral, né? Pela Casa Publicadora CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus. E foi o tema murmuração. E a murmuração, o termo murmuração, murmúrio, burburinho, né? Falar em voz baixa. O que é essa murmuração? Nada mais é do que reclamar. Então a reclamação, a pessoa que ela reclama, em outras palavras para a pessoa entender melhor, cuspir no prato que comeu, isso também é um tipo de murmuração, né? Esse é um adágio mais comum para vocês entenderem, né? Reclamar, maldizer, né? Se levantar contra a liderança, né? Então a murmuração, ela não só atrasa, né, aquilo que Deus tem para você, né, aquilo que Deus tem para entregar para você, como também começa a atrair coisas ruins. Então você bloqueia o poder de Deus, né, a frequência vibracional divina na tua vida, como também você começa a atrair coisas ruins, tá? Então murmuração também é um tema bem importante também, que eu vou até anotar aqui também, né, que eu anotei também, vai ter estudo sobre o dízimo, a gente vai fazer um estudo só sobre a murmuração, porque é um tema importante, né, e eu acho que vai ajudar muito também, você que também que tem aí a sua igreja, você a levar, né, um sermão, a montar um dia de culto de doutrina, se levar esse tipo de mensagem, né, sobre a murmuração. Então a gente vai dar aqui alguns subsídios, né, que é alguns auxílios teológicos, né, para você professor, você pastor, você que é ensinador, né, cristão, né, mas vai ser focado só para isso, né. E aqui Deus ele foi tão misericordioso que no capítulo 2 de Juízes, né, seguindo aqui a nossa temática aqui do ensino, que ele aparece para eles, né, para poder ensinar eles, né, e corrigir eles de uma maneira bem amigável. Vamos aqui no versículo 3.
Pelo que também eu disse, não os expelirei de diante de vós, antes estarão as vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. Aqui o texto, eu li um pedacinho, algumas horas atrás, ele fala assim, os seus deuses serão por laço. O laço, qual que é a função de um laço? O laço é unir, amarrar. Aqui quando Deus está falando que os seus deuses eles serão por laço, que eles ficariam presos, né? Ficaram amarrados, né, nessa fé errônea da idolatria. Então os deuses que eles tinham ali levantado, então os deuses que eles estavam conservando essa reserva de idolatria, né? De um costume politeísta, de um costume idólatra que eles acabavam herdando das nações que foram se miscigenando, né? Que a gente falou também um pouco sobre isso daí também, essa miscigenação cultural que acabou levando também a idolatria de outros povos para o povo de Israel. Eles acabaram adotando a cultura, os costumes, a vestimenta, a alimentação e às vezes troca de conhecimento, porque isso é muito comum, né? Troca de conhecimento entre povos diferentes, já que eles estavam ali, Israel, os líderes estavam ganhando e a função é Israel, o foco era esse. Eles lutavam, era vencer e sobreviver. Vencer e sobreviver. O foco deles era esse. Então, os generais de guerra dentro do âmbito ali, olhavam para a sociedade, para as vilas. Isso aqui pode ser um problema, pode virar se levantar contra a gente, então a gente tira. Esse não pode, então deixa. Então, o que eles viam aqui não era um problema de militar, eles deixavam lá, entendeu? Então acabaram deixando a desejar com a relação espiritual, né? Em ensinar o povo com relação, mesmo porque o juiz, ele era o que? O juiz, ele era a voz de Deus, então Deus falava através dos juízes, então para liderar, entendeu? Então a gente vê aqui que nesse período aqui eles tinham um líder de guerra e Deus se manifestava para eles, falando. Então, ainda não havia sido estabelecido, pelo menos aqui, até os versículos que a gente vem lendo aqui, ainda não vem estabelecido um reinado efetivo, um reino específico. Porque você em nenhum momento é citado o reino de Israel, fala o povo, os filhos de Israel, os filhos de Judá. Filho ainda não fala ainda nação, ainda nem reino. Tanto é que não tem aqui ninguém tem o título de rei. Até que o momento que a gente está fazendo a leitura, ninguém aqui tem o título de rei. Então não tem um reinado estabelecido. Então Deus ele se comunica de uma maneira específica com os juízes e eles estão guiando o povo, né? E quando ele precisa falar com o povo para dar uma orientação é a manifestação teofânica, né? Que é direto com o povo. E aqui aí no final do versículo 3 ele vai falar que os deuses deles vão servir por laço, que eles vão ficar com embaraço, eles vão se acabar se enroscando com os seus próprios deuses, né? É o que o versículo 3 está querendo dizer. No versículo 4. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Qual que foi a atitude do povo? Você imagina o povo, a maneira como que o Senhor se comunicou com o povo ele se compadeceu, né, e viu que realmente estavam em desconformidade, né, com a palavra, né, de Deus e sendo ingrato, né, pelos feitos, por tudo que Deus tinha feito na vida deles. Então eles vendo essa questão da ingratidão, a atitude do povo foi chorar. E o povo chorou. Verso 5. Pelo que chamaram aquele lugar de Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuir a terra. Aqui 2 pontos que eu quero deixar aqui em aberto, aqui, que inclusive deixei na última aula que eu subi. Bom, então eles se arrependeram, choraram. Então qual foi a reação do povo quando viu quando Deus fala com eles? A reação deles foi chorar.
E na sequência eles fizeram o quê? Um sacrifício ao Senhor. Quando eles queriam fazer um concerto, pedir perdão para Deus, então é feito sacrifício. Eles não tinham ali um lugar, ainda não tinha não tinha o templo não tinha sido construído, e eles precisavam ali se fazer um concerto. Então ali no momento ali onde apareceu e teve aquela manifestação, onde eles realmente se derramaram as suas lágrimas ali, foi levantado o altar e fizeram um altar ali ao Senhor. Esse é um altar que foi derramado sacrifício, né? Como que era o sacrifício dos judeus nessa época? O sacrifício era com animais, fazia aspersão no altar, né? E ali Deus lhe perdoava, né? Então Deus ele recebia aquele sacrifício de sangue, sentia o cheiro do sangue do holocausto ali e era perdoado. Então ali foi o pedido de desculpas do povo para Deus, né? E até aí tudo bem, sem muita coisa. Eles tiveram uma. Deus repreende, eles choram e faz um sacrifício. Só que o interessante é o seguinte, lembra que eu comentei que a Bíblia não está em ordem cronológica? Legal, só que geralmente os capítulos eles estão em uma sequência histórica, né? E no capítulo 1, depois também, inclusive, se você tem essa resposta, aí você escreve nos comentários, né? No versículo 1, a gente comentou lá que o povo, Josué tinha morrido, e o povo começou a questionar quem que ia assumir, né? E Deus indica Judá. Só que aqui no capítulo 2, no verso 6, Josué despede o povo. Só que como Josué vai despedir o povo no capítulo 2, no verso 6, se ele já morreu lá no capítulo 1, verso 1, entendeu? Então a questão cronológica aqui acaba atrapalhando, né, o nosso discernimento, né, como a gente vai estar fazendo a linha de raciocínio. Na verdade, né, como eu achei, né, agora, né, durante a leitura, eu me preparando para gravar as aulas, que eu peguei esse versículo, que eu achei esse versículo aqui. Então, aí surge a questão, né, se é um erro de tradução, né, tradução não de ordem cronológica, né, ou se foi um erro de escrita, né, ou se de repente o texto, isso aconteceu antes, né, aconteceu antes, ou o capítulo 2 ele está fora de ordem cronológica, realmente fora da ordem da história. Que a gente vai continuar aqui no exemplo, aqui na verdade, aqui o versículo 7, ele ainda vai estar falando, ele vai falar de novo, fala da infidelidade dos israelitas e fala da morte de Josué. Então no capítulo ele já tinha morrido. O 7 vai continuar falando da morte dele. Só que aqui no 2 ele dispensa o povo. Então surge uma pergunta. Ele realmente já estava morto quando Judá assumiu? Ou ele estava vivo e só não podia mais guerrear, né? E aí surge o questionamento. Às vezes pode ser que ele estava avançado em idade e não podia mais assumir a guerra, porque eles queriam alguém para subir para os cananeus. E Deus pega Judá e põe a ele, né? Então pode ser que talvez que ele ainda não tinha morrido efetivamente, mas tinha morrido para atividade, né, de guerra. Mas pode ser que ele esteja não fisicamente, né? Porque o capítulo 2 aqui, o 6, vai falar que ele que dispensou o povo. Então é uma curiosidade teológica também, para a gente estar vendo, estudando a fundo, né, sobre isso aí, para ver o que está acontecendo. Que nem eu falei, a gente está aprendendo junto aqui, né, extraindo conhecimento junto, né. Então aí nós estamos fazendo uma extração teológica de versículo por versículo, texto a texto, né. Então a gente vai encontrar muita coisa aqui interessante. Então eu encontrei na internet, no próprio YouTube, eu não cheguei a encontrar estudo dessa maneira, né, versículo por versículo, né, e fazendo ali a extração, e sem essa coisa egocêntrica, né, da pessoa, ou do professor, achar que sabe tudo, né, e só derrubar a informação. Não, o que a gente está fazendo é a extração da informação do texto e está aprendendo junto, né. E aí as dúvidas que forem surgindo, aí nós vamos aprendendo junto, tirando junto, né, na medida do possível. E se surgir alguma que de repente que eu não levantei um questionamento que eu não levantei aqui, mas você levantou aí,
você anota no comentário. Eu acho que a gente não vai dar tempo de... Nesse vídeo não vai dar tempo de eu dar a introdução do versículo 7. Então eu vou ler dois versículos, eu vou ler só o 7 e 6. Infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. Verso 7. Abre a sua Bíblia comigo. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, na idade de 110 anos. E sepultaram no termo da sua herdade, em Tinate-Eres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Aqui é o seguinte, no verso 1 realmente ele fala, depois da morte de Josué. Então aqui o texto 1 já fala da morte dele. No versículo 2, no capítulo 2, no versículo 6, fala que Josué, ele dispensou o povo. Então aqui ele estava vivo de novo. E aqui eles matam Josué de novo, porque aqui vai falar. Só que eu acredito que realmente, eu acredito que, porque aqui eles dão mais detalhes da morte de Josué. Talvez o capítulo 1, lá atrás que a gente leu, inclusive está na primeira aula, que a gente fez o levantamento, das duas umas, né? Ou ele realmente era morte física, né? E aqui eles estão dando mais explicação sobre a morte de Josué, que falou que ele morreu com a idade dele, que aqui está especificando, morreu com 110 anos, ele está especificando, né? Já fez a referência, Josué, filho de Nun, né? Que até é outro hack teológico, tá? Que está na aula 2. Vou reforçar aqui o hack teológico, toda vez que fala o nome da pessoa e fala o nome do pai, é uma pessoa que tem relevância histórica e importante, pessoas muito ricas dentro da Bíblia, né? Então, no caso de Josué, não tem nem o que falar, né? Sucessor de Moisés, general de guerra. Então aqui ele vai falar, filho de Nun. E especificando, né? Então, fala da importância dele como pessoa, como personagem, né? Como o homem que ele foi, especificando a idade que ele morreu. Então aqui está especificando, realmente, aqui ele morreu. Só que no verso 1 fala que depois da morte dele, levantou Judá. Então eu acredito que o capítulo 2, que está aqui, que a repreensão, quando Deus repreende os israelitas, isso aqui no capítulo 2, ele acontece antes, né? Isso aqui está para trás. O capítulo 2 aqui, se a gente colocar em ordem cronológica, ele não está aqui, ele está no lugar errado. O capítulo 2, ele acontece antes do capítulo 1, porque aí ele estando vivo, e Deus repreendendo, né? Porque Deus repreendendo e o povo ficando... Porque aqui no capítulo 1, deixa eu voltar mais um pouquinho aqui, o povo já tem contato com Deus, e Deus ele já escolhe um líder e já fala que vai ser com eles. Se eles estivessem na idolatria, sem ser repreendido, e tivessem desconcertados com Deus, então o que aconteceria aqui? Deus primeiro ia consertar, ia resolver o problema deles, pessoal, né? Entre eles, e parar de eles iam ter que ficar só com Deus, né? Porque a Bíblia fala, não pode servir a dois senhores. Eles iam acertar, e aí na sequência Deus ia ir com eles, né? Ajudar eles a vencer. A gente aprendeu que no capítulo 1 inteiro, até o 36, ele foi uma sequência de vitória, que só aconteceu porque o povo estava temendo a Deus e porque Deus era com eles. Então, do ponto de vista histórico, né? E dentro do estudo que a gente vem fazendo aqui, o capítulo 2, do ponto de vista histórico, ele acontece antes do capítulo 1. Então essa história aqui, esse evento do capítulo 2, essa manifestação teofânica de Deus, ela acontece lá atrás, né? Antes do capítulo 1. Porque no 1, no começo, ele já morre. E aqui vai reincidir novamente. A sequência do capítulo 2, a partir do verso 7, vai enfatizar a morte dele, né? Mas a gente entende aqui que o que aconteceu aqui foi que, do ponto de vista histórico, que o capítulo 2 ele está no lugar errado. O capítulo 2 acontece, os fatos acontecem antes
do capítulo 1. Mas e o versículo segue, né? A gente vai... Eu vou ler até o 10 aqui. Aliás, leu o 10, né? Que eu já li o 9. E foi também consagrada toda aquela geração a seus pais, e a outra geração após a deles, e levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Tá vendo? O que acontece aqui é aquele que a gente parou no capítulo 1, no versículo 11. É aquilo que a gente tinha bem falado. Eles têm períodos, né? A gente nota que o povo de Israel, eles têm períodos. É um povo que eles são instáveis, né? Emocionalmente, né? Do ponto de vista espiritual, porque as gerações são abençoadas, mas por algum motivo, por algum bloqueio espiritual, né? Mental, né? Emocional, psicológico do povo, não importa eles estar recebendo vitória, estão ganhando as bênçãos de Deus, mas eles sempre têm um pé na idolatria. Aqui o versículo 10, o versículo 10 fala que eles fizeram que era mal aos olhos do Senhor, e o versículo 11 eles começaram a servir os Baalins, quer dizer, começaram a servir a Baal, começaram a servir outros deuses que não era o Deus de Israel, que era o Deus de Moisés, né? Então eles começaram a abandonar a fé deles e começaram a se perder. Aí novamente com o pé na idolatria. Então aí você vê que Deus ele vai orientando, vai dando vitória, só que a história de todo o texto que a gente está avaliando aqui, fazendo a análise, o povo de Israel ele é uma sequência de sobrevivência, vitória e desastre espiritual. Sobrevivência, vitória e desastre espiritual. Agora a gente está reparando que eles vão sempre errar na mesma tecla, mesmo eles sabendo que Deus está dando auxílio para eles, fazendo eles vencer, né? E também sendo abençoado em ter uma terra para chamar de sua. O povo ainda fica contra Deus ainda, fazendo ali, servindo, né, os Baalins, né, fazendo, ficando em estado de servidão, né, a outros deuses. Então é idolatria. São 56 minutos. Você que me acompanhou, que ficou até aqui agora comigo, eu agradeço pela sua companhia, pela sua paciência. Você que não se inscreveu e ficou até o final dessa aula, se inscreve para você me dar uma força, para o YouTube entender que você gosta desse conteúdo. Curte, dá o seu like, seu dislike, deixa o seu comentário. Você que quer ajudar meu ministério, meu nome é Eberhal, eu vou deixar o meu Pix fixado lá nos comentários. Aí você pode ajudar com o valor que você quiser. A gente vai seguir nessa empreitada de ajudar as pessoas que querem aprender a fazer a extração da interpretação do texto. A gente vai continuar fazendo nesse propósito de ajudar, né? Coloquei no meu coração que é uma forma de eu estar fazendo a obra, né? De eu não ficar parado, né? E tá exercitando também o conhecimento, né? Aquilo que eu aprendi ao longo dos anos, e por estar ajudando, né? Então, o intuito dessas aulas, desses vídeos, né? Não é para me mostrar, não é para ganhar dinheiro, não é isso. É para poder ensinar, né? E poder dividir com quem precisa, né? Então, se você precisa, né? Você achou que é relevante, então curte, comenta, compartilha, e se quiser contribuir, você pode estar contribuindo. Não importa o valor da oferta, o valor que você der vai ser aceito de coração, tá? E é isso daí. Então, Deus te abençoe e até a próxima aula. Valeu!